Quando eu era criança, eu conseguia passar do meu horário de dormir e ficar na sala de casa assistindo TV com meus pais. Às vezes eles assistiam novela, às vezes o meu pai assistia futebol e minha mãe reclamava mandando tirar. E em algumas ocasiões eles assistiam filme de terror, porque por alguma razão a minha mãe achava mais divertido se assustar do que assistir futebol. E essas noites de filme de terror me fizeram perder noites e noites de sono por causa de medo. Olhando esses filmes hoje em dia, eu não entendo muito bem por que eu sentia medo daquelas coisas, mas quando eu era criança, meu irmão, crianças se impressionam fácil, né? Ou pelo menos se impressionavam fácil. Hoje em dia tem criança jogando Five Nights at Freddy's. Eu não arrisco jogar aquilo ali, não. Dentre esses filmes aterrorizantes estavam A Lenda de Beowulf. Eu sei, não é um filme de terror, mas eu morria de medo da cena do banquete, que aparece aquele monstro no começo do filme. Hoje em dia a única coisa que me assusta naquela cena ali é o CGI ruim mesmo. Pânico na Floresta. Eu não sei até hoje que Pânico na Floresta era esse, mas tinha uma cena de abertura que, meu Deus do céu, eu vi meio segundo daquela cena e a memória não sai da minha cabeça. Eu lembro que aquela foi a pior noite da minha vida, que eu não dormi nem um segundo. Mesmo ficando quase o filme inteiro atrás de um travesseiro, com medo de assistir, eu fiquei traumatizado. E por fim tá um filme que eu gosto muito até hoje, A Casa de Cera. Esse aqui não me dava tanto medo, ele me dava mais nojo, mas tem uma cena final que causa pesadelos. O pequeno Cisão quase se cagou de medo na sala da casa dele. Então, com esse sentimento de nostalgia acendendo em mim, eu resolvi reassistir A Casa de Cera e comentar um pouquinho aqui com vocês. O filme começa em 1974 com uma família típica americana composta por um pai, uma mãe e 2 filhos. Eles estão se preparando para tomar o café da manhã, mas um dos guris parece que tá com um cão no couro e não fica quieto. O pai, junto com a mãe, o prendem em uma cadeira e colam seus braços e pernas com fita isolante. Mesmo preso, ele ainda consegue arranhar a mão da mãe dele, que por sorte é praticante da educação positiva, então dá logo um tapão na cara do moleque. Avançamos pro presente e conhecemos nosso grupo de jovens da vez. Temos Carly, seu namorado Wade... Calma. Sam? O que tu tá fazendo aqui, cara? Não tem demônio no filme, não. Nick, o irmão gêmeo rebelde da Carly, ele até já foi preso, olha só como ele é bad boy. Paige, que é para ser a melhor amiga da Carly aqui, apesar delas não terem química nenhuma durante o filme. Paige é essa interpretada pela Paris Hilton. Eu não preciso dizer para vocês que a Paris Hilton não é uma boa atriz. E o papel dela nesse filme é tão ruim que chega a dar vergonha alheia. É bizarro. Blake, o cara negro, o namorado da Paige, e Dalton, o alívio cômico do grupo. Eles estão numa viagem para assistir a um jogo de futebol, mas decidem parar no meio do caminho para acampar. Tudo parece tranquilo, até que o pessoal começa a sentir um cheiro de podre, e um caminhão desconhecido aparece iluminando o acampamento com seus faróis. Nick, sendo o bad boy que ele é, tá com a pedra no farol do caminhão e confronta o motorista que dá meia volta e vai embora. Quem é que é louco de enfrentar um cara bad boy desse, né? Os primeiros 20 minutos do filme servem para apresentar os personagens. Não que eles sejam muito complexos, né? Tudo que eu falei deles até agora já exemplifica o que eles são durante o filme inteiro. A única coisa que essas cenas acrescentam é que além do Nick ser um bad boy, ele é um chorão. Aquele cara que só faz bosta, mas a culpa nunca é dele. A culpa é sempre das outras pessoas. Você é a gêmea boa. E eu sou o gêmeo mau. Pelo amor de Deus, cara, vê se cresce. O plano na manhã seguinte é continuar com a viagem, mas a gente tem um probleminha. Mexeram com a correia do carro do Wade e ele não liga mais. Enquanto isso, a Carly e a Paris Hilton saíram pra mijar no mato, mas a Carly lerdou e acabou caindo em uma cova de animais mortos sem querer. Ô nojeira! Essa cena me apavorava quando eu era criança. O Wade aparece e tira a Carly daquela nojeira ali, e aí aparece do nada um caminhão. Um caminhão é de um cara esquisito responsável por tirar os animais que morreram da estrada e aparentemente descartar ali no meio do nada. Olha que cara bonito. O Wade e a Carly pegam carona com ele até a cidade mais próxima para ver se encontra a peça que o Wade precisa pro carro, já que o esquisito do caminhão parece conhecer alguém lá. Bela ideia, hein? Nem um pouco perigoso. O esquisito então leva o pessoal até a cidade, quer dizer, até próxima da cidade, já que a estrada que conecta a cidade até o resto do mundo tá toda estourada, e eles seguem caminho a pé. A cidade por si só é bem estranha. De início você pensa que é só uma cidade de interior dos Estados Unidos, mas essa aqui tá praticamente deserta e parece ter parado no tempo. Pô, tá passando o que terá acontecido com Baby Jane no cinema, um filme de 1962. Após invadirem um funeral sem querer para pedir informações, eles encontram com o Bo, o cara que trabalha num posto que o mano do caminhão esquisito indicou
indicou para achar a peça que o Wade precisa. Ele disse que vai tentar ajudar, mas só depois que o funeral acabar. Eles podiam olhar dentro da igreja antes de sair gritando pedindo ajuda, né? Que deselegante. Nesse meio tempo, o casal resolve visitar a Casa de Cera, que tem lá na cidade. Geralmente não ligo muito para essas esculturas super realistas de pessoas em museus de cera não, mas esse daqui do filme é diferenciado. Até as paredes são feitas de cera, o bagulho é de qualidade. Assim como o resto da cidade, aquele lugar ali também parece que tá parado no tempo. Todas as esculturas são de coisas antigas e tá tudo cheio de teia de aranha. O Wade sai mexendo em tudo igual um bobão e a Carly fica andando pelo lugar até que vê alguém através do espelho observando pelo lado de fora da casa. Ela se assusta, fala com o Wade, que sai para investigar. Pode ser um demônio, pega o Saldino! Enquanto eles estavam vasculhando o local, a gente descobre que aquela casa de cera é o lugar onde aquela família do começo do filme morava. Tem até as cadeiras das crianças aqui, olha só. O Wade não encontra nada, a Carly fica com medo e eles vão embora daquele lugar até o posto para esperar pelo Bo. Ele não demora a chegar, eles vão junto com o Bo até a casa dele para pregar a correia do tamanho correto pro carro do Wade, já que as que tem lá são grandes demais. Pois é, tem correias na casa dele, mas não tem correias no lugar onde elas são vendidas. Entendi. Chegando lá, o Bo oferece carona pra volta, a Carly fica no carro e o Wade entra na casa pra usar o banheiro. No início tudo acontece como planejado, o Wade usa o banheiro, mas depois ele começa a vasculhar a casa do Bo e mexer nas coisas dele. Uma coisa é ser curioso, outra coisa é ser o Wade. Eu já falei que não tem demônios no filme, cara, relaxa. Ele encontra o que parece ser uma cama de hospício e várias ferramentas hospitalares e resolve fazer o quê? Fica mexendo igual um animal. A Carly sai do caminhão do Bo, já que ele e o Wade estão demorando, e ela percebe que é o mesmo caminhão que tinha aparecido no acampamento deles na noite anterior. O farol tá quebrado. Ela tenta chamar a atenção do Wade com a buzina do carro, mas é tarde demais. As luzes da casa apagam e o Wade tem o seu tendão cortado por uma figura mascarada que surge de uma passagem no chão, e depois toma mais uma no peito para ficar esperto. A mesma pessoa mascarada que a Carly viu fora da casa de cera. O Bo sai da casa e a Carly se tranca no carro para tentar se proteger dele. Tem alguma coisa errada ali. Ele consegue quebrar o vidro do carro e tudo mais, mas a Carly é vida louca, lança ele para longe e consegue fugir. Pena que ela perdeu o celular do carro no processo. Enquanto isso, o Wade, desacordado, é levado por algum tipo de túnel subterrâneo para o esconderijo da figura mascarada. Aqui é onde acontece a cena mais icônica do filme. A transformação de um Winchester em um boneco de cera. Depois de ser levado até o esconderijo, o Wade é drogado com algum tipo de paralisante, tem os seus pelos de rosto e corpo arrancados e é colocado em um tipo de cadeira bizarra que deixa ele na posição correta para que a cera venha de tubos e caia sobre o corpo dele inteiro. Começando assim a primeira etapa da transformação dele em um boneco de cera. Que filme massa! A Carly continua correndo desesperada quando chega até a igreja de mais cedo e é que a gente tem um plot twist. As pessoas que estavam na igreja são feitas de cera. Todas as pessoas naquela cidade são bonecos feitos pelo Homem Mascarado. Basicamente aqueles bonecos barra pessoas estão reencenando o funeral da Trudy Sinclair, a mãe do Bo e do Vincent, o Homem Mascarado. Eles são os garotos do começo do filme, agora adultos. O Bo se aproxima da igreja e a Carly se esconde embaixo da roupa do padre. Que pecado, hein? E não quero ir pro inferno. Você vai sim. O esconderijo não dura muito porque o Bo contra ela, a persegue e a leva até o posto. Ele tem tipo um esconderijo no andar de baixo do local, mas nesse caso eu acho que ele faz coisas piores do que transformar pessoas em cera. Pra que essa cama e velas aí, meu mano? A Carly é amarrada com fitas do mesmo jeito que o garoto no começo do filme e uma cadeira bem parecida. E é que a gente descobre que o garoto descontrolado era o Bo, não o Vincent, como a gente poderia imaginar. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o pessoal desistiu de ir pro jogo de futebol por conta do trânsito e o Dalton e o Nick vão até a cidade de carro para buscar o nosso casal maravilha. O Dalton e o Nick chegam até o posto, mas já que não encontram ninguém, vão explorar a cidade. Para garantir que a Carly não vai gritar para pedir ajuda, o Bo cola a boca dela com cola quente. O Bo sai do posto e encontra com o Nick, procurando pela irmã e o namorado dela. O Bo tenta enrolar o Nick, dá um desentendido, e enquanto isso a Carly, que soltou o braço preso da cadeira, passa o dedo por uma grade que dá até o chão do posto, tentando chamar a atenção do Nick. Mas não funciona muito bem não, tá? Porque o Bo fica na frente do dedo dela, se abaixa e corta a ponta do dedo com um alicate. Ela então, na base do desespero e da força, descola os lábios da cola quente em uma cena que me dá agonia até hoje e grita pedindo ajuda do Nick. Mais uma cena que ficou marcada na minha memória desde criança. O Nick, além de bad boy, é bom de briga, tá? Ele dá um soco no Bo e se prende dentro do posto com a Carly. Ele podia só apagar o Bo antes de fazer isso? Podia, né? Mas tudo bem. Enquanto o Nick tá ajudando a sua irmãzinha, o Dalton chega até a casa de cera e começa a andar pelo lugar. De início, nada chama a atenção dele, até que ele encontra o
Wade? Ou pelo menos o boneco de cera do Wade. O lerdo do Dalton então começa a descascar o rosto do Wade. Essa cena aqui é muito foda. É simplesmente a melhor cena do filme. Melhor e mais icônica. Se tu pesquisa o nome A Casa de Cera no Google, essa aqui vai ser uma das primeiras imagens que vai aparecer do rosto do Wade todo estourado. Estressa bastante o Dalton descascando e falando: oh meu Deus, cara, o que aconteceu? Sim, mas a cena ainda é muito boa. O Vincent então aparece e persegue o Dalton até andar debaixo da casa de cera, onde o finaliza. Mas o boneco de cera vai estar em produção. Bom, a gente sabe já que tá quase todo mundo aqui. Mas e o Blake e a Paris Hilton? Já que eles são os personagens mais descartáveis e sem sal do filme todo, sobrou pra eles o papel de ser o casal com tesão. Então o papel deles é ficar no acampamento fazendo safadezas. O filme tem que se livrar deles, né? O Vincent aparece lá no acampamento do nada, finaliza o cara e sai perseguindo a Paris Hilton em um lugar que parece uma oficina abandonada e atravessa o corpo dela com um cano enferrujado. Eu não sei como é que ele tem força pra isso, não sei como é que a física se aplica pra isso, mas aconteceu. Que cena ruim, mano. Nossos personagens super desnecessários e inúteis pro filme. De volta à cidade, os nossos irmãos favoritos conseguem encontrar uma crossbow, mas não acho que isso faça muita diferença não, porque o Bo tá com a shotgun na mão. Eles saem correndo, se escondem no cinema e usam a técnica do Mannequin Challenge para enganar o Bo. Seria um bom plano se o Bo não conseguisse enxergar a nítida diferença entre uma pessoa e uma pessoa que virou um boneco de cera. Mas o plano funcionou tempo suficiente para distrair ele e o Nick dá uma flechada no braço e depois uma no peito. Depois de dar cabo do Bo, eles vão até o caminhão dele para tentar recuperar o celular da Carly, mas não acham nada. Resolvem então entrar na casa para ver se conseguem encontrar o Wade. Bom, eu não queria dizer nada não, pessoal, mas o Wade tá em outro lugar agora. Enquanto investigam a casa, a gente tem mais lore dos irmãos malucos aqui. O pai deles era cirurgião e resolveu realizar uma cirurgia de risco neles sozinho. Já que os garotos eram siameses conectados pelo rosto e cabeça, o pai deles resolveu fazer a cirurgia os separando. Por isso que o Vincent usa uma máscara e deve ter tido alguma sequela no Bo para ele ser tão psicopata daquele jeito. A mãe deles era uma artista que deu início à casa de cera, mas com o tempo ficou dodói da cabeça e falecendo. E o pai depois se escalou pro Vasco. Os moleques então órfãos foram pro orfanato e depois de mais velho resolveram continuar com o trabalho da mamãe. Mas sem tempo para mais lore porque o Bo aparece na casa, todo estrupiado, e os irmãos têm que se esconder. O Vincent também aparece no lugar, trazendo o carro e o que restou do casal safadeza. O Vincent é o cara que faz o pessoal de cera, mas a ideia de começar a usar pessoas de verdade para isso foi do Bo. O Vincent antes fazia as coisas do zero mesmo, esculpindo tudinho. Mas o Bo manipulou e mexeu com a cabeça dele para ele continuar o trabalho da mamãe, mas agora com ainda mais perfeição. O Nick encontra a entrada para o subterrâneo onde fica o ateliê do Vincent e desce junto com a Carly. Lá é onde os irmãos do mal conseguem controlar toda a parte elétrica da cidade com disjuntores. O Nick, sem saber disso, acaba mexendo em vários enquanto tenta acender a luz do subterrâneo, chamando a atenção dos irmãos do mal, que agora sabem onde é que eles estão. Andando pouco, eles chegam até a base de operações de cera e a gente vê o corpo do Dalton em pré-alfa para virar boneco de cera. Ainda bem que ele já tá morto, hein? O Vincent então aparece, uma porradaria franca começa e o Dalton taca fogo no lugar. Eles fogem do subterrâneo, sobem uma escada e chegam até a casa de cera. Sim, a casa de cera é conectada ao ateliê do Vincent, que é conectada à casa do Bo através desse túnel subterrâneo. Bom, o que acontece quando você taca fogo em um lugar que basicamente tudo nele é feito de cera? Tudo começa a derreter. Na casa de cera, o Bo tá esperando por eles. Mesmo com a flecha no peito, o cara é osso duro na queda, hein? E começa a detonar com os nossos heróis. Em uma luta franca com o Nick, que mesmo sendo um bad boy de respeito, toma uma facada na perna, e só não vai de F porque a Carly aparece da cabo do Bo com uma brutalidade tremenda. O Vincent, com a cara quase derretida, chega bem na hora, vê o irmão naquele estado e vai atrás da Carly, que resolve subir as escadas para fugir, sendo que ela tá num local feito de cera que está derretendo. Entendi. O Nick até tenta seguir eles, mas os degraus da escada começam a derreter, e bom, ele tá com a faca na perna, né? É maravilhoso como eles conseguem fazer essa cena da casa inteira derretendo, parece realmente que é tudo real aqui. Parabéns, filme. No andar de cima, a Carly tenta usar um pouco da psicologia e palavras bonitas para tentar convencer o Vincent, que não fazem muito efeito, mas ela salva pelo Nick, que conseguiu subir os degraus de algum jeito, mesmo com eles quase completamente derretidos. Lembra do elogio que eu dei agora sobre como tudo parece real no filme? Ignora isso. A máscara do Vincent derrete e o rosto de CGI muito fake dele aparece por baixo. Eu não sei como eu tinha medo disso quando eu era criança. A Carly arranca a faca da perna do Nick e enfia no Vincent, que é empurrado pelo Nick e cai junto do
chão derretido pro andar de baixo, podendo assim se unir uma última vez com seu irmão. Os irmãos do Ben caem também para ninguém ficar com ciúmes, e bom, a casa tá toda derretida, né? O que fazer para fugir daquele lugar? A Carla então pensa, se a casa toda é de cera e tá derretendo, não é só abrir um buraco na parede? E assim eles fazem. Quase que dá ruim, eles ficam presos no meio da cera, mas no fim eles conseguem escapar e sair daquele lugar maldito, contemplando mais um CGI datado da casa terminando de derreter. No dia seguinte, a polícia chega na cidade e os irmãos recebem ajuda médica. Vai ser um trabalho desgraçado limpar essa cera toda. Enquanto eles estão sendo levados para longe daquele lugar por uma ambulância, o xerife recebe informação no rádio de que a família Sinclair não teve apenas 2 filhos, mas sim 3. O cara esquecido do caminhão que pega animais mortos na estrada também é um Sinclair. Tum, tum, tum. Ai meu Deus, 3 irmãos? Mas o que vai acontecer agora? Nada. Esse aqui é um plot completamente jogado e largado no filme, sem necessidade nenhuma. O filme pode ter nota 5.5 no IMDb, pode ter apenas 44% de aprovação do público no Rotten, pode ter só 28% de aprovação dos críticos, e sim, pode não ser um baita filmão, mas ele tem um lugarzinho aqui no meu coração. Eu não acho que ele seja um clássico do terror, ou um dos melhores filmes de terror dos anos 2000, mas ele é um filme divertido e que te dá vontade de rever vira e mexe. E fazer isso é coisa para poucos filmes, tá? O CGI no final, na casa pegando fogo, e no rosto do Vincent são paia, são bem paia. Nossa, é horrível. Mas eu relevo isso daí porque, bom, CGI em 2009 não era lá essas coisas, se você for olhar hoje em dia. E também porque eu acho que seria difícil fazer uma casa de CGI derretendo e parecer real até hoje. Mas tirando essas coisas, eu adoro esse filme. Ele enrola um pouco apresentando os personagens, ele tem a Paris Hilton como personagem aqui. Meu Deus do céu, tem. Poxa, mas o Wade e a Carly chegando na cidade, o mistério da cidade, dos moradores, dos irmãos, isso tudo aqui é maravilhoso. O filme te deixa com vontade de saber o que vai acontecer, ele faz você querer mais, sabe? Enfim, foi muito divertido assistir isso daqui.